aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez a gente vai falar aqui de Yujiro consegue vencer a radiação, Yujiro contra a radiação. E sim, ele realmente vai ter um probleminha com isso, porque como eu já falei, né, Yujiro ele se ferra e se ferra facilmente para uma bomba nuclear, uma bomba atômica. No caso a Little Boy, né, a de Hiroshima, ou até mesmo a de Nagasaki, que é pior. Então a gente vai falar aqui com relação à radiação, porque a gente tava conversando no Discord, no grupo do canal, se tinha essa possibilidade de Yujiro conseguir sobreviver a isso. Só que tem um porém. Yujiro, se ele conseguir sobreviver a isso, ele vai ter que passar por muita coisa tensa. Então não tem como a gente não falar dos poderes destrutivos da bomba atômica antes de falar da radiação em si. E eu vou estar pegando alguns artigos e vou lê-los para vocês, e depois eu vou falar em cima desses artigos e dar minhas explicações. Vale lembrar, pessoal, que eu não sou um especialista em física e química, então muitas coisas podem estar erradas aqui, mas o fato é que eu vou dar dando até o nome dos professores de química aí que eu usei para me basear em tudo nisso. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de rolê, deixa de falar sobre tudo isso, você sabe como funciona, eu vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, é isso aí, vamos embora pro vídeo, vamos aprender se o Yujiro é capaz de ser superior à radiação. O que é radiação? Em física, a radiação é a propagação de energia de um ponto a outro, seja no vácuo ou qualquer meio material, podendo ser classificada como energia em trânsito e podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética ou partícula. Informações tiradas do Google. Malefícios da radiação. Animais, plantas, solo, água e ar podem ser afetados pela radiação, cada um de uma forma. O solo, a água e o ar, na realidade, quando contaminados com matéria radioativa, passam a ser meios disseminadores da radiação para os seres vivos. Nos seres vivos, as radiações levam basicamente a dois efeitos: mutações gênicas. A ação da radiação é capaz de modificar o DNA da célula, fazendo com que uma célula perca sua função ou passe a desempenhar uma nova função. Exemplo: mutações genéticas podem levar à formação de novos tecidos ou fazer com que uma célula passe a desempenhar uma nova função, promovendo assim um aparecimento de tumor. Quebra de moléculas. A radiação pode quebrar o DNA das moléculas e prejudicar o processo de multiplicação celular. Esse processo pode fazer com que as células não consigam mais transmitir seu patrimônio genético durante sua multiplicação. A função celular pode ou não ser afetada. É válido ressaltar que a extensão dos danos causados pela radiação depende de dois fatores muito importantes: a dose, quantidade de radiação que o organismo recebeu e o tempo de exposição. Malefícios a curto prazo: náusea, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, queimaduras, alteração na produção de sangue, rompimento de plaquetas, queda da resistência imunológica. Malefícios a longo prazo: câncer de pele, pulmão e outros. A presença de radiação em toda a cadeia alimentar e diminuição de fertilidade. Esses dados foi pego aí do site Brasil Escola e foi de um artigo do professor de Química há mais de 18 anos, Diogo Lopes Dias. No caso, agora vamos falar sobre a bomba em si. Levando em consideração a Little Boy, temos que deixar claro que não vamos falar do calor e nem tampouco dos 270 mil graus de temperatura que a explosão faz quando ela ocorre. E nem tampouco também dos 11 milhões de graus, muito mais poderoso que o Sol, que ocorre ali dentro, no caso, da cápsula da bomba. Porque essa reação é insana, o Sol não está nem pertinho disso. Mas vamos esquecer isso, porque sabemos que nada sobrevive a isso, e nem o Sol é tão quente assim. Mas falando da radiação, no momento exato da detonação, são lançados mais de 200 isótopos radioativos, e o Sol é completamente preenchido de radiação de nêutrons e raios gamas, em questão de instantes. E só para deixar claro, Yujiro tem que estar ou protegido como Eiji no Muro embaixo da terra, ou bem mais distante, porque os órgãos deles evaporariam em instantes, em 1 quilômetro de distância caso esteja na superfície. O corpo também some e só fica a sombra nuclear, no caso, a marca onde existia alguém no local.
E também temos o infravermelho radioativo, que sai queimando tudo pela frente, em locais próximos, no caso de 1 quilômetro para frente. Isso todo ocorre em 1 segundo após a detonação. E agora que está o problema, estamos tentando fazer o Yujiro tentar fugir como mostrado que ele poderia fazer da área de impacto e de destruição para tentar cogitar sua sobrevivência à radiação. Só que quando a bomba explode, em 1 segundo já ocorreu tudo isso e a velocidade de impacto percorre uma velocidade de 1.200 km por hora. E em um instante a temperatura no solo já está em uns 4.000 graus Celsius. E o Yujiro teria que ser como um raio para fugir dessa bomba caso ele não visse ela chegando. E em 1 minuto, tudo na região da explosão é devastado com a radiação, fogo, energia e temperaturas elevadíssimas. 70.000 pessoas morreram nesse tempo. A de Nagasaki é mais forte e ainda nem custa calcular isso aqui. Ou seja, já tá muito feio pro Yujiro, mas vamos focar na radiação em si. Radiação versus Yujiro. Agora falando de Yujiro, suponho que finalmente os seres humanos do universo de Baki ousassem em testar as armas que eles mesmos criaram para usar contra o Yujiro, mesmo sabendo que os Estados Unidos iriam retalhar se eles fizessem isso. Sim, todo o universo de Baki é contado que as bombas nucleares e atômicas foram criadas para que um dia pudessem ser jogadas contra o grande mal. No caso, Yujiro, que tinha nascido e causou um mau presságio para o mundo todo. Yujiro teria que pressentir a chegada da bomba antes dela ser detonada a 600 metros de altura, pois sabemos que ele teria que correr em 1 segundo mais de 1 quilômetro, sendo que em 1 segundo ele já morreria evaporado. Supondo que ele não morresse nada disso, como já vimos, ele iria ser transpassado pela radiação como qualquer ser vivo, ou matéria do universo pela radiação, e isso mudaria seu corpo. O quanto mais próximo ele estivesse, mais rápido morreria de radiação. Toda a composição corporal da genética Rama seria alterada pela radiação que chegaria nele em instantes. Não dá para ele fugir da radiação em 1 segundo, que toda uma cidade foi contaminada e derrotada nas proximidades. Com isso, toda a genética que mantém o Yujiro forte seria destruída. As células dele se tornariam células cancerígenas, ou ele perderia a sua super saúde. Ao contrário de Superman, que quando leva uma bomba, fica entre a vida e a morte, porém suas células regeneram por conta da luz do sol que o dá o poder. E o Yujiro apenas sucumbiria. E claro, dependendo mais rápido ou lento, no caso se tivesse distante ou perto da detonação em si, e se estiver em campo aberto. Um exemplo disso é o Eizo Nomura, que estava no subterrâneo trabalhando e quando saiu de lá já não tinha tanta radiação mortal e nem calor da superfície do sol acima do subterrâneo onde estava, e ele estava apenas a 170 metros da explosão. Só que o fato é que ele estava protegido, e por ele estar protegido no subterrâneo, quando ele saiu já não tinha cidade, já não existia Hiroshima. Mas o fato é que ele, por estar protegido, esperou toda a temperatura descer e toda a radiação ela sair pelo céu, ir para longe. Para Yujiro sobreviver, ele vai ter que fazer o mesmo que fez na guerra do Vietnã, se esconder e esperar a temperatura baixar e a radiação também, e aí sim sair de onde estiver, já que ele não consegue correr a 1.200 km por hora. Só para deixar claro, 1.200 km por hora em velocidade equivale a 333 metros por segundo. Baki, por exemplo, corre a 270 km por hora em instantes, equivale a 75 metros por segundo. Ou seja, em 1 segundo, Yujiro é totalmente contaminado se ele não correr a uma velocidade maior que pelo menos 1.200 km por hora. Isso já estando distante da explosão. No caso, se ele sobrevivesse, se ele não levasse as queimaduras, ele notavelmente, como qualquer ser vivo, como qualquer matéria do universo, Yujiro iria ser morto pela radiação. Porque a radiação, ela destrói, ela modifica, ela altera DNA, altera a genética, assim fazendo com que a genética de Yujiro se torne uma genética inútil perante tal poder. Ou seja,
um Rama é nada comparado a uma energia que pode mudar toda a genética privilegiada que ele tem para uma genética simplesmente inútil, porque ela mesmo não conseguiria lidar com o seu corpo, né? E iria ter um super câncer Rama ali dentro e ele iria morrer. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E como vocês bem viram, eu não sei, velho, como a galera faz de tudo, tenta de tudo, no caso, fazer com que o Jiro seja super, hiper, mega poderoso. Uma explosão nuclear, o poder radioativo, o poder nuclear é muito avassalador, gente, não tem como. Tudo que a gente vê no mangá é muito hipérbole, né? É aquele negócio de mostrar como o Jiro é forte e tal, mas nunca é algo comprovado, é só as pessoas achando que é algo que possa vir a acontecer. Mas quando você começa a ver de fato o que está se fazendo ali, é absurdo demais para um cara que apanha para um dardo tranquilizante, ou até mesmo é envenenado por toxinas. E quando a gente para pensar em radiação, cara, radiação faz um eletrodoméstico pifar, velho, de tanto que ela altera as moléculas, os átomos, as coisas. Então é muito insana a radiação. E não tinha como o Jiro sobreviver, não. Vamos supor que jogaram nele, ele teria que estar bem longe para dar tempo dele começar a correr e aí ele ficar fugindo da radiação já de longe. Porque se ele estiver perto e explodir ali, em um segundo que ele vacilou, ele já foi pulverizado ou, no caso, contaminado ao máximo de radiação e ele poderia morrer na metade do caminho. Tipo, náusea, com vômito, com os DNA dele bugando, hemorragia, a peste toda que ia dar nele. Então, essa aí foi a explicação. Muita gente tava com dúvida, eu gostei de trazer esse assunto, até estudar sobre isso, porque eu relembrei um pouquinho sobre essas coisas de radiação nuclear e tal, bomba atômica e tal. Realmente é um negócio muito forte, não sei porque que o humano fez isso, velho. Tem que ser muito maldoso, tem que ser muito louco pra inventar uma coisa dessa, viu? Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!